Viva está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é Miguel Pinteluz, vice-presidente do PSD. Foi também o cabeça de lista da AD por Faro às eleições de domingo e a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público Helena Pereira. Bem-vindo. O Chega venceu as eleições em Faro, precisamente o distrito pelo qual o Miguel Pinteluz foi cabeça de lista pela AD. Como é que explica este resultado? Como é que isto se explica? Bom dia a ambas e bom dia a todos os ouvintes. Bem, esse resultado explica-se em Faro de uma forma ainda mais efetiva, mas a nível nacional a explicação é a mesma para 1.100.000 portugueses que votaram no Chega. É a total ausência de políticas que resolvam os problemas desses nossos concidadãos. E isso é um desafio enorme para os partidos ditos moderados do centro, os grandes partidos do centro, como é o PSD e o PS, que não foram capazes nas últimas décadas, e por isso o meia-culpa tem que ser feito, de encontrar soluções para essas pessoas. É dramático, devo dizê-lo, mas também aqui em abono do PSD, nos últimos 30 anos, o PSD governou 7 e em situações muito difíceis. E o E eu PSD senti, também não conseguiu absorver estas não pessoas. conseguiu, repare, a agenda do Algarve era uma agenda mobilizadora à nossa, de fazer, de resolver problemas, mas defrontámos-nos com uma realidade que é o cidadão dizer: mas porquê que agora é que eu vou acreditar em vocês? Há 30 anos que andam a dizer que vão fazer barragens. Há 30 anos que dizem que vão resolver o problema do hospital de Faro, do Algarve. Há 30 anos que vão resolver os problemas dos transportes do Algarve. E não resolveram. Portanto, são pessoas que estão absolutamente descrentes no sistema, absolutamente descrentes nos políticos e, pior, absolutamente descrentes nas marcas partidárias existentes. E isso provocou o resultado que provocou. Repare, isto é uma nota muito interessante. Eu andei na rua mais de um mês, no Algarve, e vi muito pouco o Chega na rua. O PS e nós estávamos na rua, nos mercados, a fazer campanha, nas ruas, a fazer contacto com as populações, e pouco vi ao Chega. O Chega fez um grande comício com o Santiago Abascal e com o André Ventura, mas depois pouco se via ao Chega na rua. Perceberam que não era preciso O estar na Chega rua. não precisou de fazer essa campanha de rua. Aliás, o André Ventura, nas últimas semanas, optou até por fazer comícios para dentro, porque diz que já tinha o eleitorado convencido, tinha que mobilizar as suas tropas. Penso que ouvi declarações dele nesse sentido. E, portanto, é isso que nós temos que agora cerrar fileiras, ver aquilo que foram os nossos erros, e apresentar soluções para essas pessoas. Soluções na área da segurança, soluções na área da saúde, soluções na área social, combate à corrupção. Aquilo que é uma agenda de um nacional populismo, porque é isso que o Chega é. É um partido nacional populista ou social populista, porque apresenta uma agenda programática da esquerda à direita, vale tudo e mais alguma coisa. E é contra esse populismo que temos que lutar, mas isso só se consegue fazendo políticas. E é isso que é agora a oportunidade que o PSD, a AD tem, que é mostrar que connosco nós fazemos. E aquilo que prometemos, fazemos. E aí vamos conquistando, a pouco e pouco, esse eleitorado. E, portanto, assumo a derrota em Faro com estas premissas, com esta realidade, uma realidade com que me deparei, sendo a região do país a seguir a Lisboa com maior rendimento per capita, reparem nisto, mas que na realidade é aquela velha história de quando se divide eu fico com a galinha toda, mas se eu dividir entre nós, a média é que cada um de nós ficou com meia galinha, mas na realidade isso não acontece no Algarve. Existe um Algarve para ricos, onde há saúde privada de qualidade, onde há boa habitação, onde há boas escolas, e depois existe um esquecimento total, onde os dirigentes do Partido Socialista que têm liderado o Algarve tem sido liderado por socialistas, 12 câmaras em 16 são socialistas, uma comunista, o PSD tem poucas câmaras no Algarve, e o Governo da Nação, 8 anos, foi socialista. Nada foi feito, nem a barragem, nem as barragens, a água não foi resolvido o problema da água, não foi resolvido o problema do hospital, os transportes, não existe nada no Algarve. O Algarve, nós todos vamos passar férias e adoramos a temperatura da água e o Algarve e a comida algarvia, mas depois a seguir parece que esquecemos o Algarve no resto do ano. Isso explicou este resultado. Os resultados destas eleições de domingo resultaram praticamente num empate. A AD ficou à frente, mas por muito pouco. Eu perguntava duas coisas: se o resultado não soa a pouquinho, e agora, com este resultado, quais são as condições que a AD vai ter para, como diz, ter respostas para esses problemas? Sem rodeios, estávamos à espera de mais? Estávamos, sim. Estávamos à espera de muito mais? Difícil. Repare, é só olhar para o quadro que temos entre mãos. Quer dizer, pela primeira vez, isto é um resultado histórico quase da AD, conseguir
chegar ali à beira dos 30%, e à sua direita existem 25% de eleitorado. Quer dizer, isto é histórico desse ponto de vista. E, portanto, podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio. Eu vejo o copo meio cheio. Objetivamente, a AD, que muitos vaticinaram como podia ser o início de tornar o PSD um partido menos relevante, não. Continua a ser um grande partido da democracia portuguesa. Agora, que condições de governabilidade existem? Eu, paradoxalmente, digo-lhe, e isto não é discurso tático de agora dos dias, eu, paradoxalmente, digo que acho que existem muitas condições de governabilidade daqui para a frente. Aliás, existe maior elasticidade de governação agora do que noutros cenários que teríamos no passado. Explico. Desde logo, posso comparar isto com o governo de 85. O governo de 85, um governo liderado pelo professor Cavaco Silva. A doutora Leonor Beza deu uma entrevista há dias que convido a revisitá-la porque é absolutamente paradigmático daquilo que aconteceu na altura. O PRD teve mais de 1 milhão de votos, 1 milhão e 100 mil, quase 1 milhão e 100 mil, muito similar àquilo que o Chega teve, e nós tivemos 29%. E foi talvez o governo mais reformista. Aliás, foi tão reformista que garantiu que os portugueses acreditassem tanto no professor Cavaco que lhe deram 2 maiorias absolutas a seguir. E, portanto, a atitude reformista de resolver problemas foi precisamente naqueles 2 anos no governo minoritário. E, portanto, o que vai ter que acontecer é um governo de combate, um governo sólido, de homens e de mulheres de qualidade, liderados por um homem que já provou, com muitas dúvidas que existiam à volta de Luís Montenegro, acho que ficou claro, dissipado, que de facto foi o adulto na sala nestas eleições. Um homem que tem um programa claro, que sabe os números, que sabe os dossiês, que sabia na ponta da língua tudo, nunca ficou a gaguejar em nenhuma questão, foi absolutamente claro também em relação àquilo que se propunha. E, portanto, é esse governo liderado por Luís Montenegro que terá agora a oportunidade de mostrar como é que se faz. E depois a esquerda e a direita... Como é que se fazem reformas em minoria? É isso que eu ia já aí. Agora, o que é que vai acontecer? O governo, imagine, eu quero perguntar à esquerda se a esquerda votará a favor ou contra a redução do IRS. Aquilo que o PSD tinha na sua agenda. Eu quero perguntar à nossa direita, à Iniciativa Liberal e a todos os partidos à direita, se estão a favor ou não com a nossa visão para a saúde, uma visão de complementaridade. Ou mesmo à esquerda. Há partidos à esquerda que até defendiam isso. O LIVRE tem uma visão um bocadinho diferente. Eu quero perguntar aquilo que vão dizer ao complemento social para idosos. O que é que a esquerda vai dizer em relação ao complemento social para idosos? Ou mesmo a direita, sobre aquilo que nós propomos garantir aos idosos 820 euros até ao final da legislatura, que nenhum idoso vai ter um rendimento inferior a 820 euros. Não acredita na política de terra queimada do Partido Socialista? Se o fizer, será seguramente penalizado. Já não estamos em tempo de o fazer. O interesse dos portugueses tem que ser colocado primeiro. A responsabilidade agora é que vamos ver se o único adulto na sala era mesmo só Luís Montenegro, ou se existem mais, ainda que adolescentes ou na puberdade, que possam crescer outra vez e ter esse sentido de Estado que é exigido. O país não pode, não aguenta mais crises, não aguenta mais política de terra queimada, como a Susana utilizou na sua questão. Os portugueses não entenderão isso. E se formos por aí, das duas uma, eu acho que a AD, se for responsável, irá ser beneficiada porque a sua responsabilidade será premiada, e os populismos voltarão também a crescer. Existirá essas duas dimensões, e são dimensões que devem preocupar também ao Partido Socialista. Repare que o Partido Socialista, no discurso do Dr. Pedro Santos, teve uma dimensão interna, quis responder a António Costa, porque António Costa também foi fazer aquela intervenção minutos antes da de Pedro Nuno Santos, assim um bocadinho. Ninguém estava à espera, eu nunca vi aquilo, eu não vi o professor Cavaco a falar antes do Dr. Fernando Nogueira nas eleições de 95. Mas aconteceu. Aconteceu e não foi por acaso. Foram recados. E o Dr. Pedro Nuno Santos teve uma necessidade de fazer um discurso para dentro do Partido Socialista. Estamos unidos, agora é que isto começa, e portanto eu acho que ele vai tentar ali uma limpeza étnica dentro do Partido Socialista e preparar o Partido Socialista à sua imagem, montar o Partido Socialista à sua imagem. Parece-me. Mas depois houve outra dimensão, que foi convidar os portugueses e dizer que o Partido Socialista agora não punha a cabeça debaixo da areia e que não podíamos todos acreditar, quase numa fantasia, que há 1 milhão e 100 mil portugueses que são xenófobos, são racistas, são fascistas. Não. São homens e mulheres que estão descontentes. E o Partido Socialista percebeu uma coisa, que há muitos votos no Chega do Partido Socialista. E, portanto, porque o PSD foi... Claro que há votos no Chega que eram do PSD, mas já se percebeu pelo resultado que já não foi esvaziado muito em relação àquilo que aconteceu há 2 anos. Mas o Partido Socialista foi esvaziado. Foi esvaziado para onde? Se a esquerda diminuiu ainda mais... E se o Partido Socialista perdeu tantos votos, perdeu para onde? E acha perdeu que é possível naturalmente também para o conversar Chega. com este Partido Socialista? Eu quero acreditar que é possível, o que o Dr. Luís Montenegro tem dito,
Irredito é que irá dialogar dentro do Parlamento. Não, não, ficou claro. Será um governo do PSD e do CDS. Não, e de independentes que se poderão juntar. Agora, o diálogo nesse areópago máximo da democracia, que é o Parlamento, esse tem que existir. E, portanto, repare que se há experiência que o Dr. Luís Montenegro tem, é essa, desse espaço da Assembleia da República. Primeiro sobre o PS. Quando apela à responsabilidade do PS, está a falar, e quando há o exemplo do Complemento Solidário de Idosos, do IRS, está a falar de aprovar as leis em separado ou está a falar de um apelo ao PS para o Orçamento de Estado? Estamos a falar de coisas distintas. Para já, este governo, tomando posse, tendo ganho de causa nessa tomada de posse, sendo indigitado, e devemos, em democracia, aguardar por todos os resultados e, portanto, com todas as cautelas, dizer o seguinte: este governo começará a governar com o orçamento que tem hoje. E, portanto, a questão do orçamento retificativo ou não, isso é outros problemas que se vão colocar. Será necessário, se não será necessário, não sabemos. Ainda há essa dúvida. Há essa dúvida, naturalmente, quer dizer, nós não Será sabemos. possível? Nós sempre dissemos, ao longo da campanha, que tínhamos uma enorme dificuldade em aceder à informação. Existe uma assimetria de informação, aliás, disse aqui num programa da Renascença, disse isto aqui várias vezes. Existe um enorme problema de assimetria de informação. Nós não tínhamos acesso à informação. E, portanto, quando lá chegarmos é que vamos ver. Lembram-se todos da prenda que recebemos do governo Sócrates quando lá chegámos. As coisas eram muito piores do que aquelas que nos diziam. E, portanto, vamos aguardar e ver se é preciso ou não é preciso. Isso é um primeiro momento. O segundo momento é que este governo terá a capacidade de governar. Os governos podem governar e depois a Assembleia da República pode escrutinar e pode fazer... Essas medidas que falou vão ser prioridades agora, daqui até outubro, agenda, até apresentarem o Orçamento de Estado. Há uma agenda urgente dos 60 dias, para a saúde. Para a saúde e para áreas sociais, para áreas fiscais, para várias áreas. Não é só para a saúde. E para isso é preciso um orçamento retificativo, provavelmente. Vamos perceber se é. Repare que este Partido Socialista é pródigo em cativações e, portanto, vamos perceber se essas contas certas estão lá todas, se existem essas folgas. Se existirem folgas, não será preciso retificativo. Se não existirem folgas, será preciso retificativo. Temos que perceber o que é que vai acontecer. Nos primeiros 60 dias vão levar à Assembleia todas essas medidas emblemáticas. Não me quero antecipar. Isso caberá ao Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, estamos num momento da democracia, tivemos o momento da eleição, estamos no momento agora dos partidos políticos falarem com o Sr. Presidente da República, depois o Sr. Presidente da República fazer a sua própria reflexão, tomada de posse do novo Parlamento, e isso será uma decisão do novo Primeiro-Ministro, que nós entendemos que, legitimamente e expectavelmente, será o Dr. Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos, por exemplo, está disponível para uma reforma da Justiça. Por onde começar? Repare que quem lançou esse convite primeiro não foi o Dr. Pedro Nuno Santos, foi o Dr. Luís Montenegro, que disse que era uma plataforma de entendimento grande que teria que acontecer. E, portanto, acho que os políticos apontarem o dedo ao Ministério Público, apontarem o dedo aos agentes da Justiça, quando a Justiça não tem meios, quando as pessoas estão desmotivadas nas suas carreiras, quando a legislação foi aprovada, foi culpa dos políticos. Os políticos não podem pôr a cabeça na areia, que vão dar os dedos aos agentes da Justiça. E, portanto, uma das prioridades dos primeiros 60 dias? Não sei. Uma reforma da Justiça não se faz em 60 dias e, portanto, a seu tempo o Governo terá oportunidade e quem o Dr. Luís Montenegro escolher para essas áreas e o do próprio Dr. Luís Montenegro para apresentar isso ao país. E em relação ao novo aeroporto de Lisboa, já temos o relatório final. Rosário Partidário veio pedir um consenso entre os partidos. A hipótese de Santarém está em cima da mesa, era a hipótese de que o PSD tinha de resto falado. É possível haver um entendimento sobre o novo aeroporto de Lisboa e com rapidez? Deixe-me corrigi-la que o PSD nunca falou da proposta de Santarém. Mas quem quis colocar a proposta de Santarém numa das possibilidades foi o Primeiro-Ministro António Costa, não foi o PSD. Portanto, há aí um equívoco de informação e, portanto, o PSD o que defendeu foi que todas as localizações que tivessem que ser estudadas, que fossem estudadas. Criou a metodologia e esteve ao lado do Governo na criação da metodologia. A Comissão Técnica Independente apresentou um primeiro relatório, houve uma discussão pública, apresentou outro que chegou ontem, tivemos acesso a ele ontem e, portanto, compreenderão... O Santarém foi defendido por por Carmona Rodrigues, é a porta-voz da sim, da bem, mas solução também de estão lá Santarém. socialistas, quer dizer, se formos por aí... Não, por acaso não. Ai. O Dr. Carmona Rodrigues era Alverca. Alverca, pois é, exatamente. E, portanto, por acaso nem vejo lá ninguém nesse grupo de Santarém que esteja engajado com nenhum partido. Mas não, Santarém
segundo julgo saber, é público. O Bom, mas Primeiro-Ministro quais é que são os prazos e como é que é? Também já foi dito pelo Dr. Luís Montenegro que será uma prioridade. Nas primeiras Mas- semanas do governo, tomar-se-á uma decisão sobre isso. E acha que será chamado o líder do PS? Acha que faz sentido É o uma Primeiro-Ministro chamar o líder do PS antes de anunciar? É uma decisão do Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro e, portanto, eu não quero antecipar nada sobre esse tema e, portanto, nós anuímos com a metodologia. Aliás, fomos nós que a propusemos. A metodologia cumpriu os seus objetivos. Foi apresentado o primeiro relatório, discussão pública. Há críticas que foram feitas, públicas, já se percebeu. Nós agora estamos a analisar o relatório, um relatório vastíssimo, não é? Como devem calcular, de ontem para hoje, e não tivemos a oportunidade de o ler todo e, portanto, estamos a fazer essa análise. Mas acha que é uma questão que pode ficar resolvida nesta legislatura? Dure aquilo que ela durar, não é? Eu acho que não. Acho que, como português, aqui não é o militante do PSD nem o dirigente do PSD, como português, eu acho que tem que ficar resolvida, porque, quer dizer, já não aguenta. O 20º destino turístico do mundo, com a procura que tem e continuar com o aeroporto que tem, é uma vergonha nacional. E por isso a nossa incapacidade de decisão algum dia tem que se pôr um ponto final. E, portanto, claro que tem que ser resolvido e resolvido rapidamente. E a AD, deixe-me colocar esta questão novamente. O PS será sempre ouvido sobre a solução ou não é necessário ouvir o principal partido da oposição? O nosso entendimento é que estas decisões devemos alargá-las o mais possível à sociedade, aos partidos, são decisões estratégicas para o país. E, portanto, por isso é que fizemos parte desse processo. E, portanto, agora, se o Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Montenegro, nesta fase, já com relatórios e com tudo, quererá fazê-lo ou não, é uma decisão dele e eu não me quero antecipar a isso. Sobre outra medida que é importante para o PSD, que é a recuperação do tempo de serviço dos professores, eu tenho uma dúvida que é como é que se será uma dessas medidas que até ao Orçamento de Estado poderá ser aprovada e como isso implica um acréscimo de despesa, se isso será possível fazer sem retificativo? A pergunta, do ponto de vista teórico, sim. Porque a questão é se existe orçamento Exatamente. global, Onde é que se há vamos uma buscar o dinheiro? alteração, se há Exatamente. uma É alteração isso. ou não do volume total do Porque em orçamento. princípio haverá, não é? A Pode não não ser que haver. vão cortar noutro sítio. Pode não haver, lá está. Por isso é que temos que ver as folgas, temos que ver os dividendos da Caixa, temos que ver uma série de coisas que não estão e que nós não sabemos. Portanto, temos que perceber o que é que lá existe, que cativações é que lá estão, que não estão, e, portanto, lá está. É daquelas questões que só pode ser respondida quando chegarmos. E a recuperação do tempo de serviço dos professores é daquelas medidas prioritárias para acontecer logo nos primeiros A meses? prioridade é a saúde. A prioridade é a saúde. As outras, eu acho que são todas prioritárias no sentido em que o país não está bem, não é? Ou seja, é uma coisa que pode esperar pelo próximo orçamento ou tem de ser eu acho já? que o Dr. Luís Montenegro foi claro que iria, mal tomasse posse, começar a falar com esses setores da sociedade que se sentem injustiçados. Não falou só dos professores, falou nas carreiras na saúde, que há enormes injustiças e discrepâncias nas carreiras no SNS, falou dos polícias, falou de todas essas. E, portanto, eu acho que uma prioridade para sarar as feridas deste país, que está tão zangado, e muitas vezes legitimamente, uma das prioridades é essa, é falar com os vários setores, porque são muitos, não são só os professores que estão legitimamente penalizados e zangados. Há muitos. E, portanto, o Dr. Luís Montenegro disse-o na campanha. A prioridade dele será encetar imediatamente diálogo com todos esses setores para encontrar as plataformas para devolver motivação, espírito de carreira, espírito de sacrifício também. E essas pessoas precisam. São concidadãos nossos que constroem o Estado. O Estado Social não existe de forma etérea e do ponto de vista só teórico. O Estado Social só existe porque existem médicos, porque existem enfermeiros, porque existem professores, porque existem oficiais de justiça, porque existem juízes, porque existem delegados, procuradores do Ministério Público. Portanto, esse é o Estado Social todo. E, portanto, essas pessoas que não estão motivadas, se não são bem remuneradas, se não sentem justiça na forma como são tratadas, não existe Estado Social, ele colapsa e é isso que acontece. Por isso é que os médicos vão para o privado, por isso é que os enfermeiros imigram, por isso é que os polícias fazem manifestações e é isso que está a acontecer. E, portanto, urge parar esses movimentos. Vamos ao Chega. Acha que com este resultado o bipartidarismo acabou em Portugal e já não se vai voltar para trás, por assim dizer? Eu acho que este resultado é claro no sentido de dizer os dois maiores partidos da democracia portuguesa é o PS e o PSD. Portanto,
Isso Não é mantém-se. essa, não é essa a Isso leitura. mantém-se. É que pela O primeira biparti- vez o- há ali um partido Não, em não é- terceiro lugar forte. Como lhe disse, não é a primeira vez. Voltemos a 85, por isso é que eu digo. Nós às vezes perdemos a memória. 1 milhão e 100. Em 85 o CDS tinha 30 deputados. Mas eu não estou a falar do CDS, estou a falar Não, do PRD. quer dizer, em 85, sim, o PSD com o CDS tinha muito mais deputados do que atualmente. Mas eu não Porque estou a dizer o esquece- contrário. Eu Pronto, estou-lhe a dizer. que o CDS estava eu estou- fora eu estou- da. eu estou- Não havia AD eu e estou- tinha não é 30 muito mais. deputados. Volto-lhe a dizer, tenho que revisitar os resultados. São esses 30. 29% PSD, 29% PSD e o PRD teve 1 milhão e 48 mil votos. 1 milhão e 48 está a mil dizer, votos. então, é que Portanto, acha que não não há é a nada de primeira novo. vez, não vamos dizer nada que é a primeira Acha vez. que o Chega é uma coisa Parece que é comparado a primeira com o PRD? vez nos últimos 40 anos. É a primeira vez nos últimos 40 O anos. Chega é um fenómeno como o PRD. Na altura também havia muito descontentamento. Porquê? Porque vínhamos de governos do Bloco Central, e por isso é que o Bloco Central, e aí concordo com muitos dirigentes do Partido Socialista, que o Bloco Central não é saudável, e que, portanto, o que é que aconteceu? Governos do Bloco Central que não conseguiram resolver, vínhamos de bancarrotas sucessivas, não conseguiram resolver, e o descontentamento legitimamente apareceu numa nova esperança. Também pelo Presidente da República da altura, não é? Sim, o general Ramalhianos ajudou e promoveu, como é sabido, também esse processo. Mas o que é facto é que, podemos dizer, nos últimos 40 anos é a primeira vez que surge este fenómeno. Sim, mas já existiu em Portugal e ultrapassámos esse fenómeno. E o bipartidarismo não acabou nesse dia. Não, continuou a ser os dois maiores partidos da democracia portuguesa, continuou a ser o PSD e o Não era um partido de PS. extrema-direita. Como? Não era um partido de extrema-direita. Pois, mas eu acho que até essa questão do extrema-direita, acho que até o Dr. Pedro Nuno Santos e agora o Partido Socialista inaugurou este epíteto que eu lancei do nacional-populismo e do social-populismo, até se foram eles que começaram a lançar, porque já perceberam, porque eles entram, o Dr. André Ventura vale tudo. Vale dizer que não quer isto, que quer aquilo, quer dar isto, quer dar aquilo. Políticas à esquerda e à direita. Repare que ele ganha no Distrito de Lisboa em bairros sociais e, portanto, no Algarve ganha nos concelhos mais empobrecidos. E, portanto, o Dr. André Ventura é, de facto, populista. É um populista que vende tudo e o seu contrário, que defende de manhã uma coisa, à tarde outra, e isso não é credível. Agora, as pessoas votaram lá e, portanto, nós temos que ter cuidado com essas pessoas, temos que acarinhar esse eleitorado. Só continuando na sua comparação com o 1985, há bocado disse que esse governo do PSD, que era liderado por Cavaco Silva, teve uma atitude reformista e depois as pessoas gostaram tanto que lhe deram 2 maiorias absolutas. Está a dizer que a estratégia da AD agora é imitar ou tentar fazer o mesmo que aconteceu em 85, governar com maioria relativa, e se houver eleições antecipadas, entretanto, ou se não houver, tentar alcançar sozinho a maioria absoluta? Não, a questão das maiorias absolutas, o professor Cavaco também nunca as pediu, quer dizer, nem o Dr. Costa, e portanto as coisas acontecem. O eleitorado, nós temos que ter muito respeito pelo eleitorado, o eleitorado fará aquilo que entender. O que este governo tem que fazer, e imitar isso sim, o governo de 85, é fazer uma boa governação. Colocar os interesses dos cidadãos primeiro. E capturar também os temas da esquerda, por exemplo. Como? Repare uma coisa. Pensões, salários. Então isso não foi a agenda que a AD apresentou? Não é por acaso que a AD, com 25% do eleitorado à sua direita, consegue ter o score que consegue. Por alguma razão consegue este score. Porque teve uma agenda social, humanista, preocupada com eles. E, portanto, o PS aí pode ficar sem discurso, não é? Pois, o PS ficou sem discurso, porque vocês são jornalistas e acompanharam esta campanha. O último mês de campanha não se discutiu as ideias do PS. As ideias que foram discutidas no último mês de campanha foi a AD e o PSD. E, portanto, o PSD e a AD lideraram a discussão política no último mês de campanha, porque eram as nossas medidas que estavam a ser postas em causa. Porquê? Porque, de facto, apresentámos soluções para acreditar na iniciativa privada e crescimento económico, redução de IRC, desburocratização da economia, facilitação da economia, e perceber que temos que gerar riqueza. E fomos ambiciosos nessa geração de riqueza, ou seja, propomos-nos crescer a 3,5%, ao contrário do Partido Socialista, porque percebemos que se não crescemos não conseguimos fazer uma redistribuição justa dessa riqueza. E depois apresentámos uma agenda social absolutamente progressista, ajudando e acarinhando aqueles que assinaram um contrato social com o Estado e que legitimamente descontaram toda a vida, garantir um rendimento mínimo aos pensionistas, aqueles que não têm, que estão abaixo. Isso é muito a agenda da esquerda, não é? Não, isto é a agenda dos partidos social-democratas. Qual a agenda da esquerda? Nós somos o PSD, nós somos um partido social-democrata e somos uma coligação entre um partido social-democrata e democrata cristão. E o que é comum à democracia cristã e à social-democracia? É colocar no centro das nossas políticas o ser humano. E é isso que nós fazemos. Voltando ao Chega,
Como é que vê o Chega hoje em dia? É infrequentável ou dá para conversar, para pontualmente ir avançando na aprovação, na viabilização de medidas? Não estamos nada preocupados. Nós, durante a campanha, não discutimos o Chega e continuamos a não discutir o Chega. O que nós queremos discutir é 1.100.000 cidadãos que votaram Chega, que é diferente de discutir o Chega. E, portanto, essa questão se é frequentável ou se não é frequentável, pouco nos importa. Vamos fazer políticas para reconquistar a confiança desses 1.100.000 portugueses que estão descontentes. Bom, mas no Parlamento onde precisar de conversar. No Parlamento iremos apresentar as nossas medidas e o Chega, a IEL, o PS, o LIVRE, o PAN dirão se estão a favor ou se estão contra. Eu quero perceber, e estou muito curioso para perceber se o Partido Socialista está a favor da redução do IRS, do complemento social para idosos, a questão dos polícias, a questão dos professores. Vamos ver o que é que esses partidos, ditos maduros, ditos interessados nos portugueses, colocam os portugueses primeiro, vão fazer perante esta agenda reformista do PSD. Mas deixe-me lá fazer-lhe uma provocação, porque em 2020 defendeu alianças com o Chega. Isso ainda é possível, até com incidência parlamentar, ou o contexto é todo outro? Isso não é uma provocação, porque isso é algo que nós políticos... Vai acompanhá-lo o vai resto da acompanhá-lo vida. toda a vida e, portanto, e eu assumo as minhas posições no passado, como é lógico. E, portanto, a única atenuante que tenho é que o Chega, dessa altura, é manifestamente diferente do Chega. O Chega radicalizou-se muito desde essa campanha interna, foi em 2019, e desde essa campanha interna dentro do PSD, o Chega radicalizou-se muito, as posições foram muito acutilantes, muita acrimónia, dividir a sociedade, dividir os portugueses, encontrar, muitas vezes, papões que não existem. E, portanto, o Chega move-se por ódio. Nós movemos antes por uma enorme paixão pelo país, por uma enorme paixão pelos portugueses e por uma enorme preocupação com os portugueses. E é diferente, uma postura diferente. Está a dizer que a sua posição mudou. Hoje em dia já não defenderia o que defendeu na altura. Já o disse em sucessivas entrevistas. Eu pensei que pudesse fazer parte de uma, não sei, minoria no PSD, que continua a ter a mesma posição, mas que se... Pensou mal, Helena. Que se cingiu àquilo que é a posição do Pensou mal e nas minhas entrevistas que tenho ouvido e visto nos últimos anos verificou essa mudança de pensamento. E acha que não há ninguém já no PSD a pensar isso? Eu acho que não. Miguel Relvas, na segunda-feira, dizia que mantinha a sua posição, por exemplo, ele era defensor de alianças com o Chega e dizia que continuava... está a dizer no PSD, nos dirigentes do PSD. O PSD hoje tem dirigentes, são estes, é a atual direção e essa que fala para o PSD. E a direção não está minimamente dividida sobre isso? Absolutamente focada naquilo que são os objetivos e as prioridades. Porque o Chega continua a alimentar a ideia para o seu eleitorado de que o PSD ainda irá mudar de posição. Não é só o Chega, vocês também. Na noite eleitoral eu estava ao lado do Dr. Luís Montenegro e as 5 primeiras perguntas dos vossos colegas foram todas essas, todas. Parece quase que estão à espera, depois do não é não, que haja um não é sim, ou um sim é não, ou um não. Não sei. É não conhecerem o Dr. Luís Montenegro. É não conhecerem... Mas a política também tem muito essa... Tem, mas não é com ele. Não é com ele. Com ele não é assim. Com ele não é assim. Com ele é não, é não. E repare, e se não fosse assim, então estaríamos muito mal. Porque então, repare... Já tivemos um irrevogável, não é? Repare. Mas o irrevogável não foi sancionado em eleições. O irrevogável não foi sancionado em eleições. Aqui é diferente. Aqui estamos a falar de um líder partidário que andou a dizer em eleições que não é não. E teve votos. Houve 30% do eleitorado que votou nele. E agora dava o dito por não dito. E essas pessoas não tinham o direito de se sentirem defraudadas. Então aí é que nós estávamos a fazer um bom serviço à democracia. Então aí, aquilo que eu comecei na nossa conversa do início, de que manifestamente as pessoas já não acreditam na política, então é deitar a toalha ao chão e as pessoas abandonariam completamente a sua crença nos políticos e nos partidos. Era o fim de Luís Montenegro. Era o início do fim da política como a conhecemos. E isso tem sido o problema, que é o PS diz uma coisa à segunda e depois diz outra à terça, o Chega diz uma à segunda e outra à terça, o Bloco de Esquerda então nem se fala, esse é ao minuto e ao segundo, e isso é que destrói a política e a democracia. O Dr. Luís Montenegro, para mal de muitos jornalistas e de muitos opinadores e da tal bolha, que isso sim é uma análise que vamos ter que fazê-la um dia,
que é o que esta bolha anda a pensar sobre o país. É porque não anda no país, não conhece o país real. Foi uma bolha que falhou completamente na análise dos debates, na análise do eleitorado, na análise dos resultados, uma bolha que teve completamente ao lado. Mas pronto, há um mercado de comentadores que, pelos vistos, têm que rever a sua forma de olhar para a sociedade. Mas, objetivamente, o Dr. Luís Montenegro não mudou a sua opinião. Foi absolutamente correto, direto e nunca vacilou. Não houve aqui nem um vacilar do Dr. Luís Montenegro e não haverá daqui para a frente. Como é que viu a notícia do Expresso de que o Presidente da República bloquearia uma solução que incluísse o Chega? Como um condicionamento da própria ação da AD? Ajudou o eleitorado do Chega? Foi uma intervenção do Presidente da República na campanha? Não faço ideia. O Expresso, como sabemos, tem uma fonte, uma dita fonte em Belém, que sucessivamente aparece com informações de Belém. O Partido Social Democrata tem uma forma de lidar que é muito simples. O nosso relacionamento com Belém é nas audiências oficiais que temos com o Sr. Presidente da República. E é nessas audiências que temos oficiais com o Presidente da República que nós dialogamos com o Presidente da República e sabemos aquilo que ele pensa e aquilo que ele nos transmite. Tudo aquilo que vem por interposta pessoa, por fontes de Belém, por fontes próximas de Belém, a nós, claro que lemos jornais, nós não somos consumidores ávidos do vosso trabalho, naturalmente, mas temos que, e andamos há muitos anos na política e fazemos a nossa avaliação dessas fontes E o que é que próximas de Belém. espera da atuação do Presidente da República nesta próxima legislatura? Aquilo que é o papel dele e que está consagrado constitucionalmente e, portanto, ele Não vem com uma força de bloqueio, imagino. Não, ele não tem esse papel constitucional. O papel dele constitucional é mesmo de ser a plataforma de equilíbrios, o garante dos equilíbrios, o garante da Constituição. Não espera, por exemplo, que esteja permanentemente a falar da dissolução, como fez nos últimos meses. Isso eu não posso esperar ou deixar de esperar. O Sr. Presidente da República, sabemos que este Presidente da República é mais vocal do que outros. Cada um tem o seu estilo. O Dr. Soares tinha um estilo também mais vocal. O Sr. Cavaco tinha um estilo muito mais reservado, como sabem, e portanto cada um tem o seu estilo. Acha que o Presidente pode exigir... E tem uma legitimidade própria. Temos que respeitar isso. Acha que o Presidente pode exigir à AD um compromisso de maior estabilidade, nomeadamente um compromisso para conseguir aprovar 2 orçamentos? O Sr. Presidente da República tem legitimidade para pedir aquilo que quiser. Não é? E o PSD está aberto... E a AD tem a legitimidade e a liberdade também para pensar aquilo que entender. E, portanto, não vou fazer futurologia ou antecipar cenários. Como lhe digo, a nossa relação com o Sr. Presidente da República é institucional. Não é via jornais, via fontes próximas de Belém, nem tão pouco nas caminhadas do Sr. Presidente da República à volta do Palácio. Não é por aí que nós nos regemos. Nós regemos verdadeiramente por uma relação institucional de respeito, profundo respeito pelo Sr. Presidente da República, pela figura que representa, pela instituição que representa, e é nas audiências oficiais que temos com ele que nos relacionamos. Mas como é que a AD, o PSD, reagiria a uma eventual pressão por parte da Presidência da República, para um entendimem para os primeiros 2 orçamentos? Podemos dar as voltas todas, não vão ter daqui uma reação do PSD em relação a uma hipotética posição do Sr. Presidente da República que nós não sabemos qual é. Ainda para mais, quando aguardamos, próximo dia 20, penso eu, a AD será recebida e, portanto, nessa altura teremos esse esclarecimento de tudo isso. Acha que esta legislatura tem condições para chegar ao fim ou não? Eu acho que temos que pensar que sim. Como português, eu espero bem que sim. Acho que não há condições para mais eleições antecipadas, depois de tudo o que foram os últimos 2 anos de enorme instabilidade. Não há condições. Mas também há muitos anos que não havia... é que a responsabilidade dos partidos tem que vir ao de cima. E, portanto, nós, PSD, nós, AD, esperamos que esta legislatura chegue até ao fim. Essa é a nossa expectativa. Vamos ver se existem condições de maturidade política dentro do Parlamento para que isso aconteça. Há muitos anos que não havia um governo com tão poucos deputados, ou seja, uma maioria que fica tão distante de ter metade dos deputados para aprovar leis na Assembleia da República. Portanto, isto obriga a negociar com mais do que uma força política. Como é que, perante isso, diz que considera que tem condições para ir até ao fim? Porque é a minha análise política sobre essa situação e já tivemos outros governos minoritários que tiveram essa capacidade e nós entendemos que temos essa capacidade mais.
e alicerçados num dado muito objetivo, que é o nosso programa. O nosso programa é suficientemente humanista, suficientemente social-democrata, suficientemente progressista no sentido de promover a riqueza e a geração de riqueza e o crescimento económico, que torna o trabalho da oposição, esse sim, um trabalho difícil. E Acha nós que a aguardamos. oposição Vamos não vai ver querer daqui a uns eleições meses ou antecipadas? daqui a uns anos quem é que tem razão. Se somos nós, se é o que a Helena agora vaticinou, ou Eu não vaticinei, estou a perguntar. pronto, e nesse cenário hipotético que colocou, vamos ver se eu tenho razão e se o PSD tem razão. Ou Acha se que, o seu acha que cenário os se vai partidos da verificar. oposição podem ter receio de novas eleições e, portanto, Isso é uma decisão que eles é terão que isso, tomar. está confiante nisso? E serão com certeza avaliados pelos portugueses. Aliás, todos vamos estar sobre um radar muito fino dos portugueses. Os portugueses estão muito atentos. Não foi por acaso que votaram mais. Não foi por acaso que a abstenção baixou. Os portugueses estão muito atentos à política, muito preocupados com a política. Perceberam que o seu futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, está dependente da qualidade dos nossos políticos e, portanto, temos um eleitorado mais informado, mais atento e, por isso, estamos todos obrigados a estar à altura das responsabilidades. Há pouco falava algumas leis, alguns diplomas em que ficaria muito surpreendido se o PS não votasse favoravelmente ou viabilizasse. Mas não dou exemplos de diplomas que acha que o Chega poderia também viabilizar. Quer dar alguns? Não, quer dizer, agora podíamos estar aqui a olhar para o programa da AD e falar de todos. E, portanto, falei dos polícias, por exemplo. Portanto, ao contrário do que a Helena está a dizer, falei dos polícias. Os polícias, então, eu acho que os polícias, a AD nunca explicou qual é a posição não, que tem. Só disse que tinha sido uma explicou. injustiça, mas não explicou qual é a proposta que tem. Explicou. É dar exatamente à Explicou, PSP peço-lhe desculpa. e à GNR exatamente o mesmo? Não, explicou. Explicou e foi aquilo que disse ainda há pouco, há minutos atrás. O que o Dr. Luís Montenegro respondeu foi que era prioridade dele, mal tomasse posse, reunir com essas forças políticas, com essas forças policiais, mas também com outros grupos da administração pública, onde as injustiças também existem, não são só essas. Os militares? Os militares, os enfermeiros, os médicos, os professores, com todos, e encontrar em cada um soluções. Soluções que se enquadrem no orçamento, que nós não sabemos, no país real que nós sabemos. Não concretiza, não Então, é? mas nós não temos informação. Não, só estou a dizer que o Chega tem uma posição que é exatamente dar Pronto, exatamente o então mesmo agora, que foi dada à Polícia Judiciária. Nós agora temos tempo para concretizar. Não é numa entrevista a seguir a uma eleição que um vice-presidente do PSD pode dar respostas sobre isso. Essas respostas serão dadas pelo governo que tomar a posse. Pedi-lhe que comentasse a intenção do PCP, manifestada esta quarta-feira, de apresentar uma moção de rejeição ao governo. O secretário-geral do Partido Comunista acaba de anunciar uma moção de rejeição a este governo. Como é que era esperado por parte da AD, do PSD? Sabe que eu há muito tempo deixei de comentar o Partido Comunista Português, porque tem tido posições absolutamente erráticas. É um partido institucionalista. Sempre foi um partido preocupado com a democracia e tem-se tornado, ao longo dos tempos, um partido algo errático. Nomeadamente o seu posicionamento em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia e tantos outros temas que, de facto, deixam pouca margem para fazer comentários àquilo que tem sido a política do Partido Comunista Português, mas também lhe digo, não é prioridade da AD estar preocupada com aquilo que é a agenda do Partido Comunista Português, é uma agenda quase de sobrevivência e, portanto, e aquilo que tem vindo a fazer depois espelha-se em resultados eleitorais sucessivos cada vez piores e por isso é o único comentário que me apraz fazer sobre isso. E pedi-lhe outro comentário, porque o Bloco de Esquerda desatou a fazer convites aos outros partidos de esquerda, ao PS, ao LIVRE, ao PCP, para conversarem sobre políticas de esquerda. Mariana Mortágua fez esse convite. Como é que o PSD vê estas mexidas à esquerda? Vejo quase como, ao contrário do que o Dr. Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista agora inauguraram a narrativa de uma grande confusão à direita, eu acho que neste momento na esquerda existe aqui uma necessidade de ver quem é que lidera a esquerda, porque o LIVRE cresceu naturalmente, o PC sai mais fragilizado, a liderança de Mariana Mortágua, a grande esperança, a rising star da esquerda, fez uma campanha que lhe correu, do meu ponto de vista, mal, mas não me cabe a nós fazer esse comentário, e, portanto, agora há aqui quase um rebuliço
na esquerda para perceber quem é que é o verdadeiro protagonista. Rui Tavares faz uma campanha reconhecida por todos, uma campanha séria e justa para os seus intentos e para a sua agenda. E, portanto, há aqui uma necessidade de perceber quem é que lidera aquele grupo. E, portanto, agora estão todos a correr. É só assim, mas isso aí acaba à esquerda orientar-se e encontrar as soluções para o futuro. Uma última questão. Se as eleições europeias constituírem uma derrota para Luís Montenegro, que consequências é que podem vir a ter esses resultados? O PSD começa a mexer-se na corrida à A liderança? pergunta é legítima, como todas as perguntas são legítimas, mas também é legítimo dizer que não é a altura para estarmos sequer a falar sobre isso. Acho que vamos começar a pensar nas eleições europeias, imediatamente a seguir, a resolvermos aquilo que é fundamental para os portugueses agora, que é terem um governo e Mas terem não um é fácil primeiro-ministro. ter, a meio desse percurso dos 60 dias, umas eleições Sim, mas europeias pelo meio. somos um partido grande da democracia portuguesa, com muitos autarcas, muita gente de qualidade, com bons parlamentares, viu-se com muitos quadros, ao contrário de outros, surgiram caras novas e, portanto, teremos a oportunidade de, a seu tempo, apresentar aos portugueses uma grande lista, um grande cabeça de lista ou uma grande cabeça de lista e, portanto, isso, a seu tempo, os portugueses verão que nós não os abandonamos. Fizemos esta campanha e é reconhecido por todos, foi uma grande campanha, faremos uma nova grande campanha. Já está escolhido o cabeça de lista? Não, ainda, como lhe digo, a prioridade agora é o governo. Está terminada este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, a quem agradecemos novamente ter aceitado o convite para aqui estar. Tivemos o cuidado sonoro de Rui Glória e a gravação vídeo de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana.